pessoal, então nós vamos falar aqui sobre a passagem de parâmetros por valor e por referência. A introdução desse assunto a gente falou no finalzinho da aula de terça-feira, né? E aqui eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes para vocês. Para quem ainda tem dúvidas aqui como utilizar o CodeBlocks, né? A gente vai acessar o CodeBlocks, o meu já está aberto aqui, né? E eu já comecei a gravar porque eu tive que dar um zoom antes, tá? Já comecei a digitar aqui porque eu tive que dar um zoom antes, porque meu gravador não aceita, enquanto eu estou gravando, eu mexer no zoom aqui da tela, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui no CodeBlocks, né? A gente tem que vir aqui, ó, clicar nesse arquivinho em branco, Empty File, né? E aí a gente começa a digitar daqui, tá bom? Então, faz de conta que eu fiz isso, o meu já comecei aqui, né? E a partir do momento que você já tem alguma informação aqui, você tem que salvar o seu arquivo. Então, vou vir aqui, ó, salvar. E eu vou salvar aqui como a função troca por valor. Troca valor, tá? Ponto .cpp. Nunca pode esquecer de colocar aqui ponto .cpp, porque aí é o formato de arquivo de C++, bom? Então, feito isso, né, a gente já salvou no formato adequado aqui, então o editor já vai pintar aqui as fontes, né, nos formatos, destacando aqui as palavras-chave. Isso é muito importante. Bom, então o que a gente vai fazer? Faz de conta que eu tenho aqui um programa, né? Que eu tenho duas variáveis, x e y, né? Faz de conta que eu falo aqui, né, para o usuário digitar alguma coisa. Eu já vou guardar um valor aqui, por exemplo, 3 e 2, suponha, tá? Mas pode pedir para o usuário digitar alguma coisa assim. Ou seja, eu tenho duas variáveis, dois valores distintos, tá? Ou seja, eu tenho dois pedacinhos da memória, um chamado x e outro chamado y. Aí, eu vou imprimir esses valores. Vou imprimir aqui o valor de x e vou imprimir o valor de y. Certo? Bom, aí eu quero fazer o quê? Eu quero chamar uma função passando esses dois valores e depois da chamada dessa função, esses dois valores estão trocados, ou seja, o valor de x está no y e o valor de y está no x, tá? Então, eu vou chamar essa função aqui, ó. Ainda não escrevi essa função, mas eu vou escrever. Essa função vai se chamar troca, tá bom? Então, vamos escrever essa função aqui. Ela não retorna nada, por isso que ela retorna void ali, né? Nós temos aqui que ela vai receber dois números inteiros, tá? A e B. O que essa função... Então, agora eu quero olhar só para a função. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar o valor do A e vai colocar no B, e o valor do B vai colocar no A. Então, eu preciso de um auxiliar aqui só para guardar um valor, né, temporariamente, né, para a gente fazer essa troca de valores. Então, o valor do A, o auxiliar, vai receber o valor do A, o valor do A vai receber o valor do B, e o valor do B vai receber o auxiliar. Trocamos os valores, ok? Muito bem. Se a gente chamar essa função agora, dessa forma aqui, então, vamos chamar esse programa aqui, né? Vou salvar novamente, né? E vamos executar esse programa. Gravação. Então, vamos lá.
Então, olha o que aconteceu. Temos aqui, né? Esse aqui é o valor de x e y antes da troca. E esse aqui é o valor de x e y depois da troca. Ou seja, não trocou. Mas realmente aqui, se você for olhar na função, ele trocou realmente os valores. O valor de A está no B e o valor de B está no A. O que aconteceu aqui? Acontece que essa passagem dos parâmetros aqui, olha, ela é uma passagem por valor. A gente chama passagem de parâmetro por valor ou por cópia. O que significa isso? Que no momento que a gente está chamando aqui, ó, a função troca, passando x e y, quem que recebeu o x aqui, ó? É o A. Quem que recebeu o y? O B. E aí, no momento que a gente chama a função, o cursor do compilador, né, a execução do programa passa para a função troca, né? Ou seja, eu declaro neste momento A e B e depois o auxiliar aqui. Mas no momento que essa função termina, a gente termina, né, desaloca esses A, B e auxiliar. Essas variáveis deixam de existir. E o que acontece com a passagem por valor? Nós estamos passando aqui, na verdade, eu não estou passando o x, aquele endereço de memória do x, ou o endereço de memória do y. Não, eu estou passando uma cópia do valor de cada uma. Então, eu estou passando, neste caso aqui específico, eu estou passando uma cópia de 3, e era o A que está recebendo, ele não faz ideia quem seja x, e uma cópia do y, que é o B que está recebendo, que ele também não faz ideia de quem seja y, né? A função é um bloco que executa independentemente de outras, né? Então, o que aconteceu? Ele fez a troca aqui dentro da função, mas isso não se refletiu na função que chamou essa função, né? Nessa chamada aqui, ou seja, não adiantou nada, certo? Como que a gente pode resolver esse problema? A gente aprendeu que a gente tem em C++, a gente tem um operador de referência, né? Então, eu não vou receber somente a cópia de um valor. Eu quero receber um apelidinho, que nada mais é do que o mesmo lugar da memória, mas eu vou ter um apelido. Então, aqui na minha função, olha só, eu vou falar que eu não tenho a cópia do valor de A. Eu tenho uma referência para A, e aqui eu tenho uma referência para B, ok? E agora sim, olha, só com essa única alteração aqui, né? Ou seja, eu não estou recebendo aqui nesta função, veja que eu não fiz mudança nenhuma aqui na chamada da função. Aqui na função eu não estou recebendo o valor, uma cópia do valor de x e uma cópia do valor de y, não. Eu estou recebendo o x, o y, né? E tô criando um apelidinho pro x, que vai ser o A, e um apelidinho pro y, que vai ser o B, ok? Então, vamos ver o que vai acontecer agora aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui, pra gente executar novamente, olha. Olha lá, agora realmente trocou. Por quê? Porque nós passamos uma referência. Então, quando a nossa função, né, os parâmetros aqui da nossa função, nesse caso aqui, ó, essa aqui é uma passagem de parâmetro por referência. Essa aqui também é uma passagem de parâmetro por referência. Eu não estou passando a cópia do valor. Eu estou passando um apelido, uma referência para aquele valor, ou seja, uma referência para o x, uma referência para o y, tá bom? E aí, realmente, ele fez a troca, e essa troca que ele realizou aqui dentro dessa função, né, ela se refletiu lá nas variáveis originais x e y, tá bom? Uma outra forma de fazer a passagem de parâmetros por referência é usando ponteiros. Quando a gente programava em C puro, né, antes do C++, o C não tem esse operador de referência aqui. Então, a gente usava ponteiros. Então, o que eu posso fazer? Olha, vou tirar isso aqui. Vou falar que isso aqui é um ponteiro para inteiro. E aqui também é um ponteiro para inteiro, certo? Ou seja, aqui eu estou recebendo o endereço de memória de um inteiro. Então, o auxiliar vai receber o valor apontado por A,
o valor apontado por A vai receber o valor apontado por B e o valor apontado por B vai receber o auxiliar. Fizemos a troca, tá bom? Então, aqui eu estou recebendo não um inteiro, mas sim o endereço de memória de um inteiro. São coisas diferentes, lembram? Então, aqui na hora de chamar a função, eu não vou passar o valor x ou o valor y. Eu vou passar quem? O endereço de memória de x e o endereço de memória de y, tá bom? Essa aqui também vai ser uma passagem de parâmetro por referência, porque eu não estou passando uma cópia do valor do x e do y. Estou passando o endereço de memória de x e o endereço de memória de y. Ele simula uma passagem de parâmetro por referência, ok? Então, vamos fechar aqui, vamos executar novamente para a gente ver o que aconteceu. Da mesma forma, como a gente usando referências, ele também trocou, porque ele está simulando a passagem de parâmetros por referência, certinho? Então, na sequência, eu vou falar com vocês uma possível aplicação para isso, assim, de uma maneira um pouco mais prática.